Gente, entenda uma coisa: justificativa nenhuma transforma seu fracasso em sucesso. Qualquer coisa que você traga para justificar, o que é? Você quer trazer um trauma? É isso? Você quer dizer para mim que você tem dificuldade de vencer porque seu pai era um pai relapso, omisso, agressivo, grosseiro, violento? É isso? Você quer botar sua fraqueza, sua derrota no bullying? É isso? Você quer botar sua falência, sua estrutura ruim na conta da política? Você quer culpar a quem por sua derrota e pelo seu fracasso? Qualquer desculpa que você venha dar para seu fracasso, ele continua sendo fracasso. É isso que nós precisamos entender. Meu pai casou 8 vezes. Tive tentativa de abuso sexual? Tive. Passei dificuldade financeira? Passei. Tinha roupa maneira para usar igual os outros meninos? Não. Mas tudo isso poderia ser usado para justificar o meu fracasso, sim ou não? Mas Salmo 27:10 diz assim: ainda que teu pai e a tua mãe te desampararem, eu, o Senhor, jamais te desampararei. Quando você assume a responsabilidade da sua vida, primeira coisa que você vai ter que aprender a lidar é com a insegurança. Porque agora você não tem mais ninguém para culpar. Agora é você e você. Vai culpar quem agora? Quem vai ser culpado? Por quê? Porque é altamente inseguro. Dizem que um passarinho, irmãos, quando ele vai fazer o seu primeiro voo, ele sabe muito mais sobre coragem do que sobre voo. Ele nunca voou. O que ele sabe é que ele vai saltar do ninho. Ali ele não tem conhecimento sobre voo. O que ele sabe é sobre coragem. Muitas pessoas são extremamente inseguras para tomar suas decisões. Você precisa, para desempenhar sua função, para lidar com a vida, com as demandas, com as intempéries que você vai enfrentar ao longo da sua caminhada, de 2 coisas: força e coragem. É isso. Eu não sei para você, mas para mim a vida pede isso todos os dias: força e coragem para prosseguir nessa caminhada. Em algum momento, em algumas situações, ela vai exigir de nós força e coragem para tomarmos decisões. Eu gosto muito dessa combinação, porque de que adianta um corajoso fraco, certo? De que adianta? O cara tem coragem, mas não tem força. Tem força, mas não tem coragem. As adversidades estão aí para todo mundo. Você pensa que é só para você, que é um privilégio somente seu? É isso? Não, querido. Hoje tem muita gente doente como você. Hoje tem muita gente sem dinheiro como você. Hoje tem muita gente pensando em se separar como você. Hoje tem muita gente que vai sair daqui e vai voltar para casa e lidar com um filho drogado, com um marido que vai chegar bêbado, como você. Tem muita gente aqui hoje que não sabe como vai pagar a dívida amanhã, como você, independente do valor que ela seja. Pare e pense. Eu preciso que você entenda isso, porque muitas pessoas têm ouvido falar de sonhos. Sonhe, sonhe, sonhe. Você tem que sonhar, você tem que sonhar. Isso, quem não sonha, né, já morreu, então sonhe. Mas quando é que seu sonho vai virar um objetivo? Em algum momento, esse seu sonho, ele tem que se tornar um objetivo. Então eu preciso entender, se objetivo é a mesma coisa que propósito, vamos tratar assim, eu preciso entender que eu posso viver uma vida onde são os meus propósitos e os propósitos de Deus, ou eu posso viver uma vida que são os propósitos de Deus e os meus propósitos.
Eu tenho um relacionamento não tão próximo, mas nós temos um tipo de amizade até bem legal entre eu e pastor Josué Gonçalves. E uma vez conversando com o pastor Josué, eu perguntei a ele sobre seu ministério. E ele me disse: Cláudio, para falar a verdade, eu olhei que não se falava, basicamente, só de família no Brasil. Então eu resolvi falar de família e pedi a Deus que abençoasse meu ministério. E eu falei: cara, o meu é totalmente o contrário. Eu nunca pedi a Deus para falar de família. Deus me colocou falando de família e isso virou meu propósito. Para o Josué, ele pegou o propósito dele e pediu Deus para abençoar, e aconteceu. No meu, Deus me deu um propósito e eu tomei como meu. Então eu preciso que você entenda que há esses dois modelos, e que muitas vezes você vai se ver dentro de um propósito que foi Deus que te levou, e você vai viver bem dele, como aconteceu comigo. Em outras ocasiões, você pode pegar um propósito que é seu e levar para Deus, e Deus pode aprovar e fazer com que isso aconteça. Mas eu aprendi que sonhos são aquelas coisas que eu quero. Eu quero me formar, eu quero me casar, eu quero ter uma casa, eu quero ter isso, eu quero fazer aquilo. Nossa, isso é extremamente legal. Mas objetivos são aquelas coisas que eu vou fazer acontecer. Sonho não se realiza, a não ser que ele se torne objetivo. Ou você faz de seu sonho virar um objetivo, ou inevitavelmente você vai morrer querendo alcançar alguma coisa que nunca alcançou. Quando os sonhos viram objetivo, as coisas mudam. Marcos capítulo 5, verso 25. Estava ali certa mulher que há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. E ela padeceu sob muitos cuidados de vários médicos e gastava tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar que Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto. Porque pensava, porque o quê? Se eu somente tocar em seu manto, ficarei. Presta atenção, qual era o sonho dela? Qual era o sonho dela? Ela queria ficar curada ou não? Sim. Ela tentou a cura no método convencional, sim ou não? Ela procurou os médicos, fez tudo o que podia, deu certo? Não, mas ela continua querendo ficar curada. É seu sonho. Mas quando é que até então é seu sonho? O que ela tem? Uma multidão. Porque sempre que alguém precisa de algo, ou na grande maioria das vezes na Bíblia, a Bíblia vai colocar uma multidão como oposição. Bartimeu queria a atenção de Jesus. O que tinha? Uma multidão. Vamos lá, estão conduzindo um paralítico a Cafarnaum, a casa de Jesus. O que tem na casa de Jesus? Uma multidão. Sempre haverá uma oposição, algo que vai se opor. É assim que funciona. O que nós estamos vendo é uma mulher que olhou o que tem uma oposição, o que ela disse: eu vou tocar nele, esse é meu sonho. E meu sonho se transformou num objetivo, e por ser um objetivo eu não quero saber a quantidade de pessoas que tem, eu não quero a atenção dele, eu não quero parar, interromper sua comitiva, eu não quero nada, eu quero apenas alcançar o meu propósito. E eu coloquei na minha mente que se eu tocar nele, eu vou ficar curada. O que eu tenho fé, e eu vou lá e toco nele. É isso que está acontecendo aqui. Quando ela faz isso, ela fica curada, porque ela fez, não simplesmente quis. Deixa eu terminar com o último texto, também muito conhecido. Lucas capítulo 15, é o setor de achados e perdidos. Capítulo 15 de Lucas. Ovelha perdida, dracma perdida, filho perdido, está tudo perdido. Caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Verso 19: não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus. Ele está no momento difícil e ele diz: eu aqui
pereço de fome. Na casa de meu pai até os criados têm pão com fartura. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, vou dizer para ele, presta atenção, tudo o que está sendo dito como uma proposta de futuro. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um de teus empregados. Mas tudo isso é futuro. Nada disso trouxe o perdão para o filho pródigo. Não. Porque ele está dizendo, eu vou levantar, eu vou dizer, eu vou fazer, eu vou ir. Beleza, tudo isso que é sonho. Eu vou emagrecer, eu vou comprar, eu vou estudar, eu vou orar, é sempre levantar-me-ei, farei, é amanhã, é semana que vem, é isso aí. Quanto mais tempo você faz isso com o seu sonho, mais tempo leva para ele realizar. Mas quando chega ao verso 20, a seguir o sonho virou objetivo. Levantou-se e foi. Levantar-me-ei e irei. Nada aconteceu. Levantou e foi. Pronto. Ali o sonho virou objetivo. E agora, estando ao longe, o pai o viu, porque ele foi. O pai olhou, correu, o beijou, o abraçou. Traga vestes, sandálias, anel, vamos tomar um banho, porque vai ter uma festa. Você precisa entender que o importante não é se você quer comprar uma casa própria, não é se você quer melhorar seu casamento. Talvez isso até seja bem importante, porque seja a primeira fase. Então, como fase, o sonho é bem legal. Você quer se formar? Beleza. Você quer passar na prova? Legal. Você quer buscar intimidade com Deus? Tá certo. Mas a pergunta é, quando seu sonho vira ou vai virar um objetivo? É nesse momento que as coisas acontecem. Mas hoje eu quero deixar para você a mensagem desse sonhador. Eu não sei se você sonha, não sei. Espero que sonhe, espero que tenha grandes sonhos. Mas saiba de uma coisa, grandes sonhos requerem do sonhador grandes responsabilidades. Irmãos, vamos observar a história de José. Uma história bem conhecida, mas que eu quero trabalhar alguns pontos com vocês importantíssimos, que nós precisamos considerar, principalmente aquelas pessoas que são sonhadoras, aquelas pessoas que têm sonhos, que têm grandes sonhos. Eu não sei se você é um sonhador. Eu posso afirmar a você que eu sou um sonhador. Eu gosto de sonhar. Às vezes eu tenho dificuldade de contar para as pessoas meus sonhos, que às vezes eu sonho com algo que parece absurdo. Eu vou confessar a vocês, eu sonho em andar num carro que eu não tenho dinheiro nem para comprar a roda direito, mas eu sonho em andar num carrão de 150, 160 mil, uma Hilux daquela bonitona. Você pode pensar assim, rapaz, você sonha alto. E eu sonho mesmo. Esse dia eu me vi dentro de um carro, só que foi pelo lado de fora. Eu olhei no vidro assim, mas foi uma visão tão bonita que eu tive, momentânea. Foram momentos mágicos para mim. Então eu sou um sonhador, sempre fui um sonhador. Eu sempre vou ser um sonhador, porque sonhos é algo particular do ser humano. O ser humano que não sonha, ele morreu. Nós precisamos sonhar. O que seria de nós sem nossos sonhos? Até porque sonhar é de graça. Conquistar os sonhos é que às vezes é caro. Mas sonhar é moleza. Você sonha casar com um príncipe encantado, aquele que vai chegar com um cavalo branco, loiro, alto, dos olhos azuis, cheio de dinheiro, fiel, homem de Deus. Botar você na garupa, é ou não é verdade? Sai galopando por você, aquela grama verdinha, você com aquele vestido branco. É ou não é? É um sonho que você pode ter. De repente alguém que já casou com um príncipe encantado que virou um sapo, vai olhar para você e vai dizer, esse homem não existe. Não, minha filha.
Sonhar não paga, gente. Sonhar é bom. É uma particularidade do ser humano, é ou não é verdade? O único que sonha é o ser humano. Pelo menos ninguém nunca me contou história além do ser humano. É ou não? Você que tem algum bicho de estimação, ele já sonhou alguma coisa? Já contou para você o sonho dele? Não, porque o sonho é uma particularidade nossa. Então sonhar é importante. Por isso é que eu quero incentivar você hoje. Estou falando para jovens, sonhadores. Aqueles que querem chegar em lugares altos. Aqueles que querem ir além. Aqueles que querem buscar grandes coisas. É para você que eu estou falando. E sonhador não tem idade. Você pode já não ser mais jovem na sua idade, cronologicamente, mas você pode ser um sonhador. Sonhar em alcançar coisas grandes. Só que aprenda algo importantíssimo. Quanto maior for seu sonho, maiores serão seus obstáculos. Quanto mais longe você quiser chegar, um preço mais alto vai precisar ser pago para você alcançar aquilo que você deseja. Se o seu sonho é pequeno, você sonha em ganhar quanto quando você for trabalhar? Um salário mínimo? Então os obstáculos são poucos. Você não precisa nem estudar muito. É ou não é? E você ganha um salário mínimo. Você gostaria de ganhar um salário grandão? Então você vai ter que estudar de montão. Você vai ter que fazer grandes sacrifícios. Você quer ir além? Você vai ter que ser pós-graduado, mestrado, vai ter que fazer MBA. Você vai ter que ser o cara, vai ter que ser a menina. Senão, você não alcança. O problema é que hoje as pessoas têm grandes sonhos, mas não querem ter grandes responsabilidades para alcançarem seus sonhos. Eu vou mostrar a você um rapaz que sonhou. José era um sonhador, mas para alcançar seus sonhos, ele teve que ralar. Foi difícil pra caramba. Nós vamos ver a trajetória deste rapaz. Primeira trajetória, ou primeiro impasse que José teve que enfrentar, os referenciais negativos. Ele tinha 17 anos, um rapazinho ainda, e ele vivia no meio dos seus irmãos, todos eles mais velhos, servindo de referenciais para José. E os referenciais eram negativos. Os filhos de Bila, os filhos de Silpa, faziam o que não devia. E quem é que estava lá olhando tudo aquilo? O José. José poderia copiá-los, mas ele não copiou. José poderia usá-los como exemplo, mas não usou. A primeira coisa que eu tenho que entender, se eu sou um sonhador, eu preciso retirar de minha vida os referenciais negativos. Eu preciso aprender a entrar com minha vida num segmento onde eu vou procurar e observar quem é vencedor, quem vai adiante. Eu preciso tomar, por exemplo, pessoas vencedoras e não exemplos negativos para eu copiar. Porque tudo aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará, ele colherá. Então, se eu pego coisas negativas, o que eu vou colher é que os outros estão vivendo. José estava vivendo, como alguns dizem, ele poderia se tornar um produto do meio. Vendo coisas ruins, eu me torno alguém ruim? Não, eu me torno alguém ruim se eu quiser me tornar. Eu tenho o direito de escolher. E José opta por fazer o contrário do que fazia seus irmãos. E aí então ele começa a sonhar. Ele sonhou que ele estava no campo, seu molho se levantava e dos seus irmãos se dobravam diante dele. E os irmãos disseram: você está dizendo que você vai reinar sobre nós? José não respondeu nada, mas era isso que significava. José queria chegar, ou seus sonhos colocavam José onde nenhum dos seus irmãos conseguiu chegar. José queria ser maior do que todos os seus irmãos. Pior que isso, ou melhor que isso. José sonha de novo. E o sonho seguinte de José dizia que o sol e a lua se dobravam diante dele. E seu pai disse: você está querendo dizer que eu e sua mãe iremos se curvar diante de você? E era isso que queria dizer. José estava sonhando em ser maior que seu pai. Ser maior do que Jacó. Um homem rico, um homem próspero, um homem vencedor, um homem que Deus era com ele. José está sonhando coisas grandes, irmãos. E isso vai exigir de José um grande esforço para alcançá-lo. José agora está sonhando. E quando ele sonha e conta seus sonhos e mostra para seus irmãos que ele queria ir longe, que ele queria ir além,
ele desperta inveja no coração dos seus irmãos. Começa a acontecer uma conspiração para o sonho de José não se tornar realidade. Essa é a verdade. Porque tem alguém que não gosta de ver os nossos sonhos se tornarem realidade. Esse alguém é o inimigo de nossas almas, ou de nossa alma. Por mais que você às vezes não creia, tem alguém conspirando para você ser um derrotado. Tem alguém conspirando para você ser infeliz. Tem alguém conspirando para você não ter paz. E um complô vai ser montado. Eu vou mostrar isso para você. Para roubar o sonho de José. José não pode chegar onde ele sonhou. Nós precisamos interrompê-lo. Nós precisamos interceptá-lo. Nós precisamos abater José para que ele não alcance. E o primeiro a não gostar dos sonhos de José, seus irmãos. Os irmãos não gostaram dos sonhos de José porque eles não sonhavam. E quem não sonha não gosta de sonhador, meu querido. Aprenda isso. O indivíduo que não chegou, ele está torcendo para você não chegar. O indivíduo que não é feliz, ele está torcendo para você também não ser. Aquele que não conseguiu vencer, ele não pode te ver no topo, pois isso vai passar para ele um atestado de incapacidade. Os irmãos de José não queriam que José fosse um vencedor. Eles odiaram José, eles conspiraram contra José. E agora José vai ao campo, como seu pai mandou, para ver como estavam seus irmãos. E os irmãos se reúnem antes de José chegar e resolvem matá-lo. Pegaram José e jogaram José numa cova e ficaram decidindo do lado de fora o que fariam daquele rapaz. Vamos matá-lo? Não vamos matá-lo? Um dos irmãos, Rubem, resolve agir em favor de José e diz: nós não vamos matá-lo, é melhor vendê-lo. Vamos vender José, não vamos matá-lo, mas vamos vender José. Vamos tirar José de perto de nós. Nós não gostamos da presença desse sonhadorzinho. Vamos tirá-lo da presença de papai, pois papai gosta mais dele do que de nós. Inclusive, o pai de José poderia fazer o sonho de José se tornar realidade. Que o pai de José poderia colocá-lo acima de todos os seus irmãos. Ele tinha autoridade para fazer isso, assim como Davi fez com Salomão, colocando ele no trono. Os irmãos de José queriam tirar José de perto de Jacó, porque Jacó poderia morrer e José poderia crescer e se tornar até mesmo mais poderoso do que Jacó. Tinha alguém que poderia tornar o sonho de José realidade. Esse alguém era Jacó. E a estratégia é: tiremos José de perto de seu pai. Tiremos os recursos de José. Vamos pegar este rapaz e vamos tirar ele de perto do papai. Vamos mandá-lo para longe. Vamos acabar com essa história de uma vez por todas. E vendem José. Meu irmão, eu imagino se eu fosse José, se você fosse José, o queridinho do papai até ontem, o indivíduo que poderia ter tênis de 12 mola, o indivíduo que poderia usar MP9, o indivíduo que poderia ter um laptop de última geração. José deveria ser o rapaz, poderia andar bonitão. Agora foi vendido por uma caravana de ismaelitas e é escravo. Existe um objetivo por trás disso, irmãos. O objetivo é roubar o sonho de José e colocar no lugar dos sonhos rancor, mágoa. Mas o que me chama a atenção de José é que mesmo vendido como escravo, o coração de José não azedou. José não ficou amargo. Você não vê o coração daquele rapaz ressentido? Não. Até porque se o coração dele ficasse ressentido, Deus não estaria com ele. E o texto diz que José é vendido para o Egito, mas o pai dele estava com ele? A família dele estava com ele? Quem é que estava com José no Egito? Deus, o único que ficou com José. Todos os recursos foram mandados embora, saíram de perto de José, mas Deus está com ele. E aprenda uma coisa, querido: Deus é suficiente para nos dar vitória. Nós precisamos entender isso. É dele que procede a nossa vitória. José está vendido, é verdade. Ele foi vendido, ele foi traído para os seus irmãos, mas seu coração está limpo. Meu irmão, você quer ser um vencedor e deixar seus sonhos em primeiro lugar? Aprenda a não se decepcionar com as pessoas. Aprenda a lidar com os momentos de adversidade.